Oi, meus queridos e minhas queridas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Perseverança. Esse é o segundo episódio da nossa série, que já é aí a terceira do canal, se eu não me engano. E a gente está focando aqui sobre perseverança, sobre a pessoa que continua mesmo diante das dificuldades, que continua mesmo diante das adversidades e das coisas que falam aí ao seu redor, né? Fala, ai, faz isso, faz aquilo. Não, com a perseverança a gente vai saber o caminho, a gente vai saber seguir constantemente. Então, antes mesmo de começar esse vídeo maravilhoso, que eu tenho certeza que está te ajudando muito, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Quando você se inscreve, ativa as notificações, interage com o canal, isso é um sinal muito bom para o YouTube de que o meu conteúdo é relevante e vai ajudar mais pessoas, vai entregar para mais pessoas. Então, tenho certeza que você fazendo isso, você não só me ajuda, mas também ajuda várias outras pessoas, tá? E a gente está rumo aos 100 inscritos. Então, eu estou muito feliz porque é uma coisa que se começou do zero, com pouquíssimos inscritos, e a gente está aí já beirando os 100 inscritos, tá? Então, vamos bater essa meta junto comigo e eu vou preparando aqui coisas especiais ao longo de cada meta que a gente bater. Então, como 100 inscritos é uma marca muito importante, né? Diferente de outras redes sociais, 100 inscritos no YouTube é muita coisa, a gente pode fazer uns conteúdos especiais aí, tá? Então, bora para o que interessa, bora para o conteúdo. E hoje, gente, é o seguinte. Eu falei na semana passada sobre perseverança da mulher. Hoje eu quero trazer uma história para vocês. Eu quero trazer um pouco de mim, um pouco da minha história, porque assim, não é exatamente porque eu sou um exemplo de perseverança, mas eu tenho certeza que com exemplos de outras pessoas e com histórias a gente aprende muito, tá? Então eu quero compartilhar aqui uma coisa sobre minha trajetória e como isso impacta muito, né, na questão da perseverança. Gente, teve um período da minha vida que eu me senti totalmente precisando meio que restartar a minha própria mentalidade. Isso aconteceu com os meus 21 anos. Eu estava num ponto da minha vida que eu acreditava que o meu emprego atual era o sonho que eu estava realizando, que era trabalhar com metalúrgica. Eu estudei no Senai e no Senai eu aprendi a trabalhar com metalúrgica, né? A parte de caminhões, então é um conhecimento que eu tenho assim, hoje não levo para minha vida. Trabalhei um ano nessa empresa, porém nos 3 primeiros meses eu percebi que não era aquilo. E eu achei assim por 21, dos meus 16 aos meus 21 anos, até eu entrar na empresa, eu acreditava que era o meu sonho estar lá. E foi assim, literalmente 5 anos querendo entrar na empresa. Que na época, eu acredito que ainda seja, é a empresa que mais paga bem na minha região e, tipo assim, quem entra lá era como se entrasse numa prefeitura da vida. Nossa, você tá feito, fica o resto da vida na faquine, tenha filhos, alugue, compre uma casa financiada, compre um carro financiado e essa é a sua vida. E encha de orgulho os seus pais. Então era isso que eu tinha na cabeça até os meus 21 anos de idade. Não porque exatamente eu queria, mas porque eu estava limitada. A minha mente ela era limitada, entendeu? E quando eu tinha 21 anos, o que me ajudou a destravar isso foi perceber que eu não poderia ficar na metalúrgica. Na verdade, eu percebi isso porque eu tive uma alergia muito séria, dermatite atópica e alérgica ao níquel. O níquel, ele é uma liga de metal que tem vários metais, na maioria dos metais que vocês imaginarem, porque isso barateia o produto. Então tinha muito. Eu estava num ambiente que eu respirava níquel e eu sou totalmente alérgica a isso. Então, me fez muito mal. Eu tive ataques, crises no corpo inteiro, cheio de edema, de coceira. Foi horrível. Traumas, inclusive. Mas foi assim que eu pensei, cara. Tudo que eu achei até hoje, tudo que eu acreditei até hoje, o sonho da minha vida era estar nessa empresa, era viver dessa forma, tal. E eu não vou conseguir. E aí eu me vi na parede, literalmente. Falei, cara, eu preciso fazer algo. E foi nesse precisar que eu comecei a ser mais curiosa, comecei a pesquisar mais. E na época o que estava muito em alta era marketing digital. Então eu acabei comprando um cursinho de marketing digital da época, que era curso para vender curso, enfim, nem foi muito relevante. Mas eu confesso que aquilo me ajudou a perseverar, me ajudou a ter persistência. Porque eu fazia o seguinte, eu acordava cedo pra caramba, acordava 5 horas da manhã, ia pra academia, correndo, voltava correndo pra casa, tomava um banho, pegava o ônibus pra faculdade. Horário de almoço, 1 horinha. Descia correndo nessa 1 horinha de almoço para almoçar. E aí almoçava rapidão para poder subir até a recepção, onde o único lugar que pegava internet, para eu poder ficar sentada lá e assistir as minhas aulas sobre marketing digital. Então eu fazia isso todos os dias, fiz por um bom tempo, assim, até perceber que o curso era ruim, não era o que eu queria. Eu até tentei vender alguns cursos sobre marketing digital na época, mas eu não sentia que aquilo era honesto, né?
E eu sempre preservei muito a honestidade e a humildade de também enxergar o outro lado, né? Cara, eu não queria vender curso ensinando a vender curso para outras pessoas. Inclusive, eu até vendi para minha prima. Se minha prima estiver vendo esse vídeo, me perdoa. Ela foi a única pessoa que eu vendi. Acredito que ela não tenha fluído lá no conteúdo também, porque não tinha muita coisa boa no curso. Mas enfim, faz. E aí, gente, com 21 anos, estava lá eu, né? Meu Deus, eu achei que isso aqui ia dar certo, eu achei que eu ia estar rica até o final do ano, mas não vai dar certo. O que que eu faço? Preciso sair da faquinha, preciso sair da metalúrgica. E aí, gente, começou a acontecer vários fatores, foi um círculo, assim. Primeira coisa, eu peguei Covid. Depois da Covid, fiquei com gripe. Depois dessa gripe, eu fui pôr o DIU, né? Na época eu coloquei o DIU para o método contraceptivo. Quando eu coloquei o DIU, eu comecei a ter dores terríveis. As dores terríveis, eu tirei o DIU e tirando o DIU, eu descobri que eu tinha apendicite e um dia eu me vi numa sala de cirurgia, numa mesa de cirurgia com 21 anos, arrancando minha apêndice. Depois de ter crises alérgicas, depois de ter Covid, gente, meus 21 anos foi o caos, tá? E fiz a cirurgia de apêndice 60 dias em casa. Meu Deus, né? Tem males que vêm pro bem, assim como tem bem que vem pro mal. Então, cá estava eu em casa, 60 dias. O que eu vou fazer nesses 60 dias? Vou aproveitar que eu tô em casa para fazer alguma coisa. Conheci Larup, que era a marca de roupas para atleta, né? Roupa para academia que eu conheci na época para vender. Inclusive, quem é de Cosmorama da minha cidade lembra que eu vendia Larup. Marca muito boa, sinto falta até hoje. Deveria ter continuado porque a qualidade é assim surreal. Mas enfim, e foi aí que eu me vi em vários pontos de inflexão durante a minha vida, durante os meus 21 anos. Porque eu precisava achar uma saída, eu estava desesperada para trabalhar para mim, para fazer alguma coisa, porque se não era metalúrgica, se não era faquine, gente, numa cidade de 7 mil habitantes, o que que eu ia fazer da minha vida? Foi isso que eu pensei, sabe? E, gente, sinceramente, comecei a vender as roupas, não fui tão firme naquilo, não tive perseverança nas vendas de roupas, porém, eu sem saber, eu sabia vender, porque eu vendia. Eu nunca fiquei sem vender, os 3 meses que eu vendi o Aru. Mas depois eu desanimei, desisti, enfim, isso há 3 anos atrás. E aí, conheci copywriting. Em outubro de 2021, participei de um evento ao vivo e conheci copywriting, que hoje é a técnica que eu trabalho, né? Eu escrevo de forma persuasiva. E aí, de fato, começa a perseverança que eu quero contar para vocês, tá? Fiz um resumo bem breve para ficar claro e para vocês entenderem todo o contexto. Seguinte, quando eu conheci copy, eu achei mais uma vez que seria algo fácil. Por quê? Já tinha impregnado na minha mente, na minha cabeçona, que era fácil trabalhar no marketing digital, que você ficaria rico em 3 meses e sua vida estaria resolvida aos 21 anos, mas não era bem isso. Então, quando eu conheci copy, eu achei que até dezembro as coisas estariam resolvidas, de outubro a dezembro. Mas na verdade eu vi que era mais um desafio que eu precisava perseverar. Até aí eu tinha dificuldade em perseverar, gente. A única coisa que eu tinha perseverado na minha vida era de conseguir entrar na faquinha. Pasmem. Quando eu me perseverei para conseguir aquilo, em 5 anos da minha vida, foi uma frustração. Então, meio que virou um bloqueio, sabe? Mas beleza, conheci copy, é a oportunidade da minha vida. Amo escrever, amo demais escrever. E trabalhar com isso seria a solução, né? Enfim, 21 anos na cabeça. Passou-se dezembro, desanimei das coisas, chegou 2022. Em 2022 eu consegui ser mandada embora da faquinha, já fazia tempo que eu estava lá. Eu tinha voltado a trabalhar em novembro, né? Esqueci de falar para vocês, mas em novembro eu voltei para metalúrgica. Foi muito sofrido de novembro até fevereiro quando eu saí da empresa, porque eu tinha que lidar com a questão alérgica, tinha que usar muita proteção para mim, fiz umas luvas especiais de tecido para eu não ter contato muito direto com as peças e consegui sair da empresa em fevereiro e peguei 5 parcelas do seguro-desemprego. Foi aí que eu me mudei para Votuporanga, que é uma cidade maior, onde eu nasci no hospital, fica ao lado de Cosmoranga. Chegando em Votuporanga, eu digo que os meus verdadeiros desafios começaram, porque eu realmente me desafiei, gente, sair da sua cidade natal, seja para o lado, seja para outro lugar, qualquer lugar que você for, é um desafio. Porque você se vê literalmente com os teus problemas nas mãos. Agora é você, agora resolve. Agora se vira, literalmente desse jeito. Então, chegamos em Votuporanga, eu e o João começamos a ter problemas. Nossa união, no nosso casamento, a gente já tinha largado uma vez em 2020. Por questão de maturidade, a gente estava junto desde os meus 16 anos, a gente casou muito novo.
e a gente começou a enfrentar alguns problemas, e aí até que chegou o momento que a gente reatou, coloquei ele pra fora de casa, e foi muito difícil mesmo. Eu falo isso assim com um pouquinho de dor ainda, porque eu me vi sozinha, com 22 anos, tendo que pagar um aluguel, sabe? Não tinha mais como eu voltar pra casa da minha mãe, eu não queria que isso acontecesse. E eu tava recebendo seguro-desemprego e fazendo bartender aos finais de semana em Votuporanga. Então, tive que perseverar. Tive que perseverar muito pra não só sobreviver, mas também viver um pouco, né? Mas eu tinha que principalmente sobreviver, pagar minhas contas, comer, né? Pagar aluguel, enfim, tudo. E ainda ter um tempinho ali de diversão, porque eu tava sofrendo, né? Eu e o João tinha largado e eu sofri muito dessa segunda vez que a gente largou. Então, o que que aconteceu? Até junho, até final de junho, eu tava conseguindo equilibrar as coisas, mas chegou um momento que eu tinha tanta conta no cartão e tanta coisa pra pagar que só o seguro-desemprego não tava adiantando, junto com o bartender. Então eu falei, eu vou arrumar algum emprego que não estresse a minha mente, que não ocupe a minha mente, porque eu tava em processo de estudo, de copy, estudando lançamento, estudando mercado digital, gente, e é uma porrada de coisa. Hoje, em 2024, que eu tô mais dentro, sim, dos processos, das estratégias, mas é uma porrada de coisa, tá? Se você tem vontade de trabalhar no marketing digital, não entre achando que a tua vida vai mudar em poucos meses. Não vai. É um processo duro, mas é um processo que, se você perseverar, dá muito certo. Então, tava naquele processo, não queria ocupar minha mente. Vi uma vaga de faxina na casa de uma mulher para ela pagar mensalmente. Fui lá, fechei com ela e comecei a trabalhar de faxina final de junho de 2022. Fiquei na faxina até setembro. E nesse período foi de muito aprendizado para mim. Não porque eu me senti embaixo, sabe? Tipo, ai, o que é a minha vida agora? Mas porque eu tive que realmente ser humilde, ser muito resiliente, muito paciente. Com 22 anos eu não tinha nada disso. E principalmente, vou contar uma coisa pra vocês. Antes dos meus 22, com 18 anos, eu fui muito firme na igreja. E eu me batizei na Assembleia de Deus. Eu fui muito atingida pela religiosidade. Não falando mal de igreja, tá? Não falando mal de ministério, mas eu fui muito atingida pela religiosidade. E até então eu tinha um certo preconceito com outras religiões. E Deus me colocou exatamente na casa de uma pessoa que tinha uma religião totalmente contrária à minha. Eu não lembro se era religião Umbanda ou Candomblé que a dona da casa tinha, mas tive que lidar com o meu preconceito também. Então, além de ter que ser perseverante, lidar com as minhas contas, fazer faxina, gente, porque não é fácil fazer faxina de segunda a sexta, pesada, num sobrado gigante. Com 22 anos, eu ainda tinha que lidar com meus preconceitos religiosos. Então, gente, a vida traz momentos de pontos de inflexão e você tem que enfrentar. Não tem o que fazer. E beleza, depois disso, aprendi muito, tá? Nesse período, eu voltei com o João. A gente se reatou. E assim, foi muito. Eu tava afastado da igreja, mas foi muito Deus falando no meu coração pra retomar, sabe? Retoma. Você errou, você falhou, mas retoma com ele e tudo mais. Eu sentia muito isso no meu coração. Não foi fácil voltar com o João, sofri muito, mas a gente conseguiu reatar. Estamos juntos até hoje e assim a gente vai continuar até o fim das nossas vidas, se Deus quiser. E, enfim, depois desse período, gente, foi aí que eu comecei a perseverar ainda mais. Tive uma oportunidade de ser gerente de mídias digitais numa empresa que estava começando em Votuporanga. Fui pra lá, fiquei algum tempo, pouquinho tempo mesmo, mas foi lá que eu aprendi assim muita coisa do digital, muita coisa. Aprendi assim na raça, tinha que fazer as coisas, tinha que se virar. E aprendi muito lá. Nesse período eu comprei um curso mais avançado, não era sobre copy, mas era sobre mercado digital, sobre lançamentos, aí tava só estudando, gente. E desde esse período da minha vida eu estudo muito, desde outubro de 2022, mais ou menos. Eu me mato de estudar, eu me mato de fazer as coisas pra realmente ter uma cabeça no mundo digital, para que as coisas funcionem. E, e foi aí que eu decidi, de uma vez por todas, com o João, que eu precisava mudar de estado. Não sei dizer porquê, na época eu não sabia dizer porquê, mas eu sentia de forma muito profunda que eu precisava vir para Santa Catarina, Florianópolis. Então a gente decidiu ir vendendo as coisas, ir organizando as coisas. A gente não estava num momento muito bom financeiramente. Em dezembro eu abandonei esse emprego de mídias digitais e vivi pela graça de Deus. Fui atender alguns clientes aí cuidando de perfis de Instagram, tipo social media, sabe? Mas estava ganhando muito pouco quando eu vim pra cá. E o João também largou o emprego e a gente veio assim, sem nada, pra Santa Catarina, sabe? Então, desde que eu cheguei aqui, foram muitos desafios,
que eu tenho enfrentado. Eu cheguei sem nada, eu tive que descer. Se eu usava salto, eu não sei, mas eu tive que descer na sola do chão do meu pé e morar com a minha cunhada, morar com a irmã do João, porque eram as únicas pessoas que poderiam nos ajudar aqui no estado. E, gente, mudar de estado tem que ser muito bem planejado, uma coisa que eu não fiz, né? Quando a gente não tem dinheiro para alugar uma casa, não tem dinheiro para nada, a gente precisa de ajuda. Então foi o que a gente fez. Então, vir para cá não foi fácil, desde o primeiro momento. A estrada que a gente pegou foi horrível. A gente sofreu muito para chegar. Eu cheguei muito ansiosa porque o farol do meu carro estava ruim, eu estava dirigindo à noite. O João não pode dirigir à noite e ele não enxerga bem. E, enfim, foram vários processos, sabe? E eu tive que perseverar muito em todos os momentos para que a doença da ansiedade não me pegasse, a doença da depressão, a doença do desespero, porque eu me sentia muito frágil, eu me sentia muito impotente em vários momentos. Quando a gente mora com outras pessoas, a gente realmente sente que, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? A gente pensa isso. E não porque a outra pessoa tá sendo ruim, não por causa disso, por causa daquilo. Por causa da gente mesmo. A gente se sente meio sem rumo, sabe, nesses momentos. Mas são pontos de inflexão. E, e até que a gente ficou 5 meses lá, eu consegui ser promovida na empresa que eu trabalhei o ano todo de 2023 aqui em Santa Catarina. Fui promovida aqui para a capital. Mídias digitais novamente. Eu era digital do Brasil Atacadista. Então, de junho até novembro, fiquei lá. Muita persistência. Vocês acharam que foi fácil? Não estava sendo fácil em Rio do Sul, onde eu morei, que eu era analista da loja, analista de marketing da loja, fazia um trampo corrido, tinha que lidar com um gerente chato no meu pé, um monte de coisa, sabe? E quando eu vim pra cá, isso piorou, sabe? Isso é tipo assim, 10 vezes maior. Porque além de estar na central da loja, eu tinha que fazer tipo umas 10 funções num cargo só. Muito difícil, muito exigente. Mas eu perseverei muito, gente. Eu já fui assim, trabalhar chorando aqui. Peguei ônibus assim, pegava 2 ônibus de manhã, voltava 6:30 da manhã, 7 horas. Pegava 2 ônibus para voltar no final da tarde. Tinha dias que eu chegava 7:30, 8 horas da noite em casa. Era 15 quilômetros daqui do meu bairro. E assim, foi sofrido. Mas o que eu quero contar para vocês a partir dessa história? Eu quero mostrar para vocês que a perseverança, ela meio que vem para nossa vida. A gente não pratica a perseverança. Diferente da persistência, que existem os 4 passos que eu ensinei para vocês, a perseverança, ela vem. E ela vem com tudo, como uma necessidade. Porque a gente pensa assim, se eu não perseverar, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer da minha vida? Porque realmente você se vê numa situação que você precisa sair daquilo e você só vai sair quando você perseverar por você, pela sua vida. Então, se você é mulher, se você é homem, independente, se você está passando por um momento difícil, agarre a perseverança, porque eu tenho certeza que ela já está dentro de você. Agarre e continue com a persistência, com a perseverança, humildade e fé. A gente vai falar bastante nas próximas séries também sobre humildade e fé, porque ela é muito importante. São coisas muito importantes e são coisas que eu aconselho vocês praticarem, porque quando elas não vêm de um jeito gostoso, igual aconteceu comigo. Não vem de um jeito muito bom, não. Ela vem com porrada. Tiro, porrada e bomba pra cima de você. Você vai aprender a ser perseverante. Você vai aprender a ter humildade e ter fé também, viu? Porque tem momentos aí que você se sente tão sozinho. Se você não tiver fé em Deus ou fé no que você quiser ter, você cai. Você desiste da sua vida. Aí você cai em medicamento, você começa a tomar medicamento, você fica passando mal, que você não aguenta nada. Você chega num momento que nada se aguenta. Ai, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Aí você vira aquela pessoa que só dá desculpa, só reclama, sabe? Você vira uma pessoa triste. Se você não perseverar, é isso que acontece. Se você não agarrar, a perseverança, a humildade e a fé. Então eu trouxe um pouco da minha história, de forma um pouco resumida, porque se eu for contar, dá 1 hora, muito longa, mesmo que eu sou nova, né? É, eu trouxe de exemplo para vocês que eu fui obrigada a ter isso. Mas vocês podem já praticar nas suas vidas, tá? E que essa pequena trajetória da minha vida sirva de exemplo para vocês. Daqui para frente, né? Eu acabei contando minha história até novembro de 2023, mas desde então eu larguei tudo e falei, cara, eu sou copywriter, é isso que eu sou. Eu olhei pro espelho e falei, você consegue, você não vai desistir, você é nova, tem uma vida pela frente, você não pode dizer que você não consegue. E foi isso que eu fiz, literalmente, tá? Eu falei comigo no espelho, eu chorei. E assim,
Foi difícil pra caramba, eu tenho que trazer isso em outro vídeo, porque foi muito mais profundo. A minha vida ela tem sido muito mais intensa de dezembro de 2023 pra cá, do que tudo isso que eu contei pra vocês. Intensa de forma de ser testada, intensa de forma espiritual, sabe? Porque eu voltei meu contato com Deus, e voltando o contato com Deus, o inimigo não fica muito feliz. Então, eu quero contar pra vocês com mais detalhes em outro vídeo, tá? Mas vamos aí trazer de lição sobre perseverança e eu quero ver você aqui comigo em todos os episódios dessa série para praticar muito bem isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se em algum momento serviu para você alguma lição, algum exemplo, comenta aqui embaixo. Eu vou amar saber se você se identifica com alguma parte da minha história. E não esquece de curtir o vídeo, tá? Porque sempre que você aperta no botãozinho de curtir e dá aquele joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá? A gente se vê no próximo vídeo, e no próximo vídeo eu vou trazer ainda mais sobre perseverança e aí os pontos para você realmente praticar ela de forma mais intensa na sua vida, tá? Próxima terça, meio-dia, não se esquece. Ah, e também o convite está feito. Embaixo tem o link da comunidade, onde eu envio todos os avisos das minhas lives, os avisos de quando sai vídeo aqui no YouTube. Envio outras coisas, às vezes, algumas reflexões que eu tenho do dia a dia, algumas coisas que eu quero compartilhar com o pessoal, tá? Então tá super convidado aí para entrar na minha comunidade. E também, se você ainda não me segue no Instagram, aperta no link e me segue lá, que toda quinta-feira, 20 horas da noite, tem live e todos os dias tem um conteúdo por lá para te ajudar a ser edificado cada vez mais, tá? Então a gente se vê no próximo episódio aqui no canal. Um super beijo e fica com Deus.